E aí vocês viram que os poríferos foram os primeiros animais que surgiram na escada evolutiva, né? Vocês viram que Tororó tá forte e é o Pedro Augusto mesmo, né? Vocês viram que os poríferos são seres tão simples, tão primitivos, que eles não têm nenhum tecido verdadeiro. O que é um tecido? É um conjunto de células. Conjunto de células semelhantes. E se ele não tem tecido, ele não vai ter órgão, porque é um conjunto de tecidos que formam os órgãos. E aí, num porífero, eu não vou encontrar um coração, não vou encontrar um cérebro, não vou encontrar um pulmão. Esses animais, até porque ele é aquático, né? Não vou encontrar brânquias. Ele vai fazer todas essas funções do corpo para se manter vivo, as funções vitais, ele vai se manter por um conjunto de células, cada célula tem uma função. E aí a gente fala que ele é um animal que não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, não tem sistema nervoso, né? E todos os outros sistemas são ausentes nas esponjas do mar. E aí, então, o próximo grupo é o grupo dos quinidários. Os animais que fazem parte dos quinidários, quais são eles? Água-viva, Água-viva, hidra, caravela portuguesa, hidrocorais lá, os corais, anêmonas. as anêmonas, que é lá do filme Procurando Nemo, né? Onde o Nemo se esconde. Esses animais têm tentáculos que liberam substância que queimam, substância urticante, que nós chamamos. E quais foram as novidades evolutivas quando a gente sai de porífero? O que surge de novo, de mais evoluído nos quinidários? Um sistema, uma cavidade digestória, viram isso, né? E aí, enquanto aquela digestão, ela acontecia só dentro da célula lá dos poríferos, ela era uma digestão intracelular, agora começa a surgir uma cavidade digestória nos quinidários. Então, nos quinidários, começa a aparecer uma digestão extracelular, além da digestão intracelular, que é como se fosse um estômago primitivo, é o que acontece conosco. Nós temos cavidades digestórias, o alimento passa por um tubo digestório, a gente come, né? Passa por um tubo digestório, vai no esôfago, vai no nosso estômago, depois vai para o nosso intestino, e aí lá no nosso intestino os nutrientes vão para a corrente sanguínea. É uma cavidade digestória. E isso é importantíssimo, porque a digestão ela é mais eficiente do que se fosse entrando pelas células, né? Que a gente consegue quebrar moléculas maiores, desde a mastigação, aí tem a ação de várias enzimas, até conseguir absorver esses nutrientes. Então, lá nos quinidários, começou a aparecer essa característica, que foi uma cavidade gastrovascular. É uma cavidade onde vai ter a digestão, aí o animal, né, tem boca, não tem ânus, a água do mar, ela come pela boca e ela defeca pela boca também, né? Porque não tem boca e ânus. O sistema digestório é incompleto. Quando o animal tem boca e tem ânus, tem uma abertura do corpo para entrar o alimento, tem outra para eliminar os resíduos, certo? Então, esquinidário, sistema digestório incompleto, ainda não surgiu um ânus nesse animal. E como que é o sistema nervoso, que é a principal característica desses animais? Outra principal característica evolutiva. Lá nas águas vivas, tem cérebro? Não? Tem neurônios? Não entendi, travou. Travou? Vou repetir. No grupo dos quinidários, vamos à água viva como representante. Tem cérebro? Tem sistema nervoso? Vocês já falaram que cérebro não tem. Mas tem neurônio? Tem. Tem neurônio. E como que estão esses neurônios no corpo do animal? Eles estão
espalhados pelo corpo do animal. A gente fala que é um sistema nervoso difuso, ou seja, ele é espalhado no corpo da água-viva. Ela não tem uma cabeça, ela não tem uma concentração nervosa, ela não tem um cérebro formado. Costuma até brincar, né? Tem gente que fica chamando o outro de burro, né? Ah, deixa de ser burro. É até um elogio, porque o ruim mesmo é chamar essa pessoa de água-viva, né? Deixa de ser água-viva, presta atenção. Porque já encontraram água-viva que tem um neurônio só, pensa. Será que esse animal pensa muito? Será que ele tem capacidade de raciocínio? Dentro das limitações dele, né? Água-viva, né? Oi? Felipe é mó água-viva, né? Ó o bullying. Então, é só para vocês lembrarem, né? A água-viva não tem, o sistema nervoso ele é difundido, ele é espalhado no corpo do animal. E aí, tudo isso vocês já viram, só revisão. A gente entra num próximo filo, que é o dos vermes, página 48. Todas as vezes que vocês virem um nome que tá... Tororó tá forte, muda seu nome aí, por favor. Pro, acho que não dá para mudar o nome. Eu fui tentar mudar meu nome, mas não deu. Mas não, eu não bloqueei, não. Peraí. Tá, Bloqueei sim, perdão. Quando entra na reunião, pelo menos quando eu entrava no meu celular, aparecia o meu nome, aí eu podia. Se eu clicar aqui no celular, eu posso mudar o nome. Pode, só porque tem que ser no início da reunião, eu acho. Não sei. Peraí. É porque eu tinha desativado aqui, eu ativei de novo, só para Pedro Augusto mudar. Pedro Augusto entra com o seu nome, tá? Pessoal, então todas as vezes que vocês virem esse nome eumintus, é verme. Agora a gente entra no grupo dos vermes, lembrando que ainda nós estamos nos invertebrados, são animais que não têm crânio, não têm coluna vertebral. A gente já estudou essas características de vertebrado lá no finalzinho do 6º ano. Lembram, né? Para ser um vertebrado tem que ter crânio e tem coluna vertebral. Principalmente. É claro que tem que ter esqueleto, tem que ter estrutura de sustentação. Quando não tem, a sustentação do corpo é através desses músculos mesmo. Os músculos do corpo. Agora veja bem aqui, ó. Fiz uns slides para vocês. Quando a gente estuda... Oi? É uma pergunta nada a ver aqui, tá? É porque ontem eu estava conversando com a minha mãe, aí ela me perguntou, né? Se tem formiga fêmea e macho na toca lá das formigas. Já tá lá nos artrópodes. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tá? No tipo de reprodução. Porque aí a gente vai acrescentar nas características filo após filo. Ok? Ok. Então, os representantes desse filo aqui são vermes. Nemateumintos também são vermes, mas quais são as principais características? Aí vocês vão ver que o livro de vocês está bem resumido essa parte, depois eu vou mandar os slides para vocês complementarem aí. Então, é importante que vocês acompanhem no livro e vão fazendo as anotações de vocês aí. Na página 48, primeiramente, tem essa parte aqui dessas imagens. Observem aí que tem os representantes dos plateumintos e tem os representantes dos nemateumintos. A principal diferença entre eles, olhando, é que plateumito vem de plat, significa chato. Então, são vermes do corpo achatado. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Ele parece um papel, ele é bem plano, bem achatado mesmo. E o nematelmito, que é o principal representante, a lombriga, que é o filo da lombriga, ela já é redondinha, é um verme cilíndrico, tá? Essa é a principal diferença. Eu não vou entrar na diferenciação agora entre os dois, porque eu quero que vocês entendam primeiro o plateuminto para depois comparar com o nemateuminto, porque o nemateuminto ele veio depois, tá? Então, aqui a gente tem alguns representantes. Eu estou tentando muito conseguir um representante para mostrar para vocês, assim que a gente voltar nas aulas presenciais, ou até mesmo aqui na aula online, dá para ver. Só que eu não estou conseguindo, que é esse verme aqui, ó, que é uma planária.
Geralmente quem tem aquário de água salgada, tem aquário que tem camarões, costuma aparecer planárias porque é um ambiente mais favorável para ela se reproduzir. Então, a gente tem vermes de vida livre, a planária é um deles, ela consegue viver num ambiente sem parasitar outro, e nós temos vermes que são parasitas, inclusive, do ser humano, parasita o nosso intestino, que é, por exemplo, esse daqui que é enorme, já encontraram uma tênia de aproximadamente 10 metros de comprimento, que é conhecida solitária. Não sei se vocês já ouviram falar, fulano está com solitária. Hoje em dia não é tão comum, né? Mas ainda acontece muito. Tem gente que está com ovo da solitária na cabeça, a pessoa tem convulsões. Então, tem doenças, desde doenças mais simples, que você toma um vermífugo e mata o verme, até doenças mais graves, que pode causar problemas cerebrais, a pessoa pode ter convulsões tipo epilepsia. E aqui é um verme que é chamado de esquistossomo, causador da doença esquistossomose. Agora, sétimo, no livro de vocês não fala dessas doenças, mas mesmo assim nós iremos estudar de forma resumida, porque é importante que vocês tenham em mente que esses vermes são vermes causadores de doenças. Vocês vão ver aí que no livro de vocês fala de plateuminto apenas página 48 e 49. E é a verminose que mais é o filo que tem verminoses que mais cai em vestibular, que mais é cobrada. Ah, a professora está longe de vestibular, ainda não está não, tá, gente? Passa assim, ó. Vocês já precisam ir conhecendo, tá? Minha mãe falou que quando ela era pequena, ela pegou solitária. Solitária, né? Ela falou que tava com um monte de dor, parece, sei lá. Dói a barriga, causa dor abdominal. Tem gente que não sente nada, é assintomático. Mas um dos sintomas é dor abdominal, náuseas, vômito. A pessoa vai emagrecendo, porque tá o verme enorme ali no intestino, roubando os nutrientes de tudo que a pessoa come, né? Ô, Pro, Então, vamos ver as características aqui. Oi? Mateus, José? ô, Pro, eu vi um vídeo em 3D que tinham, tipo, umas pessoas andando na praia, aí eles enterram uma pessoa, sabe, só de brincadeira, assim, aí depois que sai, o pé dela fica com uma bolinha vermelha, e tem um bicho lá dentro, que parece esse vermelho aí que você mostrou. Não é bicho de areia? O nome disso? Bora lá, gente, concentra aqui. Ô, Pro, Nos plateumintos, vamos lá que a gente tem muito conteúdo aí até acabar esse livro ainda. quando O conteúdo de vocês está um pouquinho atrasado, é bem puxado. Vamos concentrar aqui. A gente foi no parquinho de areia, né? Só que aí a gente estava brincando assim, a professora chamou todo mundo, vem aqui. Aí a gente fez uma rodinha assim, e no meio da nossa rodinha, tinha um bichinho assim, saindo da areia e jogando a areia para fora no buraquinho. Aí a professora falou, tem que tomar cuidado com esse bicho aqui, ó, não pode encostar, não pode fazer nada com ele, deixa ele quieto. Vamos lá, gente. Livro aberto aí e vão anotando o que vocês acham que é importante, mas eu vou enviar os slides para vocês depois, tá? Que aí eu até prefiro que vocês anotem depois, não fiquem copiando slides, não. Então, olha aqui, gente. Nós temos cerca de 20 mil espécies dentro do filo Plateuminthus. E como eu disse, ó, vem de platus, que significa chato. É um animal achatado dorsoventralmente. O que significa isso? Ele não é achatado assim, ó, na lateral. Tá? Ele é achatado dorsoventralmente, ou seja, região dorsal é a região das costas, região ventral é a região da barriga. Ele é achatado nesse sentido, e não na sua lateral, ele é achatado assim. E são vermes de corpo achatado, alguns de vida livre, mas a maioria, né, tem alguns aí que a maioria, quando a gente fala, a maioria das questões, quando a gente fala de plateuminthus, está relacionado aos parasitas, porque tem importância na saúde pública. Então, são parasitas que aproveitam do corpo do hospedeiro. Primeiros animais a apresentarem simetria bilateral. Vocês viram que poríferos não tinham simetria. O que é simetria? É planos de corte, onde a gente vai ter
várias partes simétricas, várias partes semelhantes. Os quinidários tinham uma simetria, mas já era uma simetria radial, ou seja, era uma simetria que tinha vários cortes, que gerava partes semelhantes. Agora, a primeira vez no reino animal surge uma simetria bilateral, que é o único plano de corte. Nós temos esse tipo de simetria. Se a gente parte o nosso corpo nessa direção aqui, nós teremos duas partes simétricas, né? Duas partes semelhantes. Qual é a importância disso? Quando o animal tem essa simetria bilateral, ele vai conseguir se organizar melhor, ele vai conseguir ter uma melhor distribuição muscular, ele vai conseguir se movimentar melhor do que os outros. Então, é uma característica evolutiva importante. Pode sublinhar aí no livro de vocês. Página 49, na segunda linha aí, ó. São animais de simetria bilateral. Podem marcar aí. E aí fala na linha de baixo, ó, vida livre, e no final do parasita fala, no final do parágrafo, perdão, fala de parasitos. Então, sublinhe isso aí, que são as palavras-chave que vocês têm que lembrar. Simetria bilateral, nesse primeiro parágrafo, é para sublinhar. Vou repetir, ó, simetria bilateral na segunda linha. Depois, vida livre e parasito. Na última frase fala, ó, com exceção dos grupos que reúnem as planárias, que são vida livre, outros são parasitas. Pode sublinhar a última frase do parágrafo inteiro. E a palavrinha simetria bilateral, é até melhor. E na primeira linha, quais são os animais que estão aí? São as planárias, o esquistossomo e as tênias. As tênias são as solitárias, que a gente chama de solitárias. São os três representantes principais. Vocês entendem a diferença quando a gente fala de vida livre com parasita, né? Nós temos vida livre ou nós somos parasita de outros animais? Nós temos vida livre. Nós conseguimos viver no ambiente sem precisar sugar ali os nutrientes de outro ser vivo. Essa relação de parasitismo é quando dois indivíduos se relacionam e um causa malefício para o outro, um aproveita dos nutrientes do outro. Então, os representantes, esses nomes aqui são nomes científicos, eu coloquei porque vocês já viram nomenclatura científica. Sempre nome científico, a primeira palavra é o gênero, letra maiúscula. A segunda palavra é o epíteto específico, né, o epíteto do gênero, letra minúscula. E aí, aqui não está sublinhado, mas está em itálico, que é aquela letra deitadinha. Então, eu já coloquei aqui os nomes científicos para vocês se acostumarem com eles. Tem essas três classes, turbelária. A turbelária a gente tem a Dugésia tigrina, que é a planária. Precisa saber nome científico? Não. Tá? Não precisa lembrar o nome científico. Precisa lembrar que tem a planária, que tem o esquistossomo, que é o Schistossoma mansoni, e tem as tênias. Aí as tênias, que são as solitárias, nós temos dois tipos. Duas espécies, que é a tênia sólio, que parasita a carne do porco, o músculo do porco, né? E a gente contrai comendo carne de porco mal cozida. E tem a tênia saginata, que vai parasitar o boi e a vaca, e a gente adquire esse verme quando a gente come carne mal passada, contaminada, do boi ou da vaca, certo? Então, sobre as características desses animais, eu já falei para vocês que eles têm um sistema digestório incompleto. Esses animais têm boca, mas não têm ânus. Ok? Tem boca, mas não tem ânus. O mesmo orifício por onde entra o alimento é por onde sai também. Ele come pela boca, defeca pela boca. Mas tem alguns que não têm sistema digestório. Ele tem sistema digestório incompleto. Olha lá no segundo parágrafo do livro de vocês aí. Encontra aí para mim quando fala do sistema digestório no final lá, nas últimas linhas. Dizemos que o sistema digestório é incompleto. Sublinha isso aí também. Digestório incompleto. Aqui, ó. Só que solitária não tem sistema digestório.
Espera aí só um pouquinho. Tá na quarta linha, pô, é a parte da quarta linha que tá o sistema digestório. Isso. Alguém falou alguma coisa? Eu não consegui ouvir. Não? Tranquilo? Encontraram aí? Sistema digestório incompleto. Puxa uma setinha e escreve aí, ó. Exceto as tênias. Aí quem não sabe que tênia é solitária, pode colocar entre parênteses aí, solitária. Não possui sistema digestório. Por que ela não possui sistema digestório? Ela não tem boca, porque ela absorve os nutrientes por toda a superfície do corpo dela. Ela fica lá no nosso intestino, parasitando, e aí ela fica junto ali no nosso intestino, tudo que a gente come já está digerido, ela não precisa digerir, ela já pega pronto, né? E aí, antes que o nosso corpo absorva, ela pega parte desses nutrientes e absorve na superfície do corpo dela. Então, os outros não. Os outros plateumintos têm boca, não têm ânus. Tem boca, tem um tubo digestório. As tênias não, elas absorvem os nutrientes prontos pela superfície do corpo. Não tem sistema circulatório, que é o sistema cardiovascular. E aí, quando um animal, atenção, sétimo ano, pode anotar isso aí também. Quando o animal, e eu vou repetir isso em todos os grupos, quando eu falo que um animal não tem tal sistema, como que faz essa função? A função do sistema circulatório é transportar substâncias do nosso corpo através do sangue. Transportar oxigênio para todas as células, transportar nutrientes. Se um animal não tem esse sistema, ele não tem coração, ele não tem vasos sanguíneos, como que vai acontecer essa distribuição de nutrientes no corpo? Através de um processo chamado de difusão, que é um processo que vai acontecendo de célula a célula. Ó, no início do segundo parágrafo, sublinhem aí, ó. Os plateumintos não possuem sistema digestório. A distribuição de substâncias pelo organismo acontece de que forma? Célula a célula, célula por célula. Como é o nome disso? Difusão, certo? Tem sistema respiratório? Também não. Não tem pulmões, não tem outra forma de respirar. Então, eles vão respirar pela pele. É uma respiração cutânea. As trocas gasosas acontecem com trocas na superfície do corpo. Sublinha no livro aí de vocês também, ainda no segundo parágrafo, onde está a respiração cutânea, na quarta linha. Sublinha aí, está perto do sistema digestório, hein? E realmente marquem, tá, gente? São informações chaves. O que você precisa saber de plateumintos? Essas características principais. Isso aí, Maria Júlia, muito bem. Sistema excretor. O nosso sistema excretor, e eu sempre vou ficar comparando com nós humanos para a gente entender, é os nossos rins. Então, o que os nossos rins fazem? Eles filtram o nosso sangue e aquele excesso de água, aquelas toxinas, ele vai filtrar, vai reter, vai fazer a urina para a gente eliminar o excesso do corpo. Esses animais não têm um sistema excretor, não tem Vou ler rapidão, tá? específicos. E aí, quem faz essa função de sistema digestório é um conjunto de células que são especializadas, chamadas de células flama. Tem um ponto aqui que não deveria estar aqui não, deixa eu só corrigir. Células flama. Então, pode anotar aí no post-it ou no canto que a excreção é por células flama. Certo? Sistema nervoso. Eu acabei de falar que os quinidários, as águas-vivas, elas não possuem sistema nervoso com um cérebro. Tem sistema nervoso, mas o que é? Uma rede de neurônios. Tem espécies que têm apenas um neurônio e está espalhado pelo corpo. A primeira vez no reino animal todinho, começa a surgir um acúmulo de neurônios na região anterior do corpo, começando a formar ali uma cabeça muito primitiva. É claro que não é um cérebro ainda, é um conjunto de neurônios, que é o que a gente chama de gânglio nervoso, gânglio cerebral, e desse gânglio cerebral vai partir cordões nervosos
para o corpo todo do animal. Então, esse é o sistema nervoso. Vocês se lembram que nós estudamos sistema nervoso lá no 6º ano. Nós vimos que o nosso sistema nervoso tem sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tem toda uma organização, é bastante complexo. Nesses animais, não. Nesses animais, começa a surgir um acúmulo de neurônios na região da cabeça. E aí, como a região da cabeça, a gente fala que começa a surgir uma cefalização. Se o animal tem um cérebro, mesmo que primitivo, né? Aqui é um sistema nervoso ganglionar ainda, a gente vai perceber que ele vai ter um melhor comando no seu corpo. Ele vai ter um melhor direcionamento, melhor movimentação. Lembrando que a gente está falando de verme. Então, sistema nervoso, começa a surgir um sistema nervoso, tem cérebro? Não. É um conjunto de neurônios, é um gânglio cerebral. Qual é o nome disso? Sistema nervoso ganglionar. Começa a surgir uma cabeça nesse animal. Começa a surgir uma cefalização. No livro de vocês não fala do sistema nervoso, é uma das informações mais importantes. Anota aí embaixo, ó. Sistema nervoso é uma novidade evolutiva. Começa a ter uma cefalização, um acúmulo de neurônios na região da cabeça. Ô, Pro, lá no segundo parágrafo, na 6ª linha, fala assim, na cabeça, as planárias têm ocelos. Ocelos. Daí eu marquei. Pode marcar, mas puxa aí que começa a surgir um sistema nervoso ganglionar, que é um cérebro bem primitivo. E aí o sistema sensorial, são os órgãos do sentido. Os órgãos do sentido incluem principalmente esses ocelos, não são olhos, tá? Quando vocês veem uma imagem que nem dessa planária aqui, ó, olha aqui na cabeça, parecem 2 olhinhos, mas são estruturas tão primitivas que o nome delas é ocelos. É como se fossem olhinhos bem simples. E qual é a função desses olhos? Eles não formam imagem. Eles são apenas fotorreceptores. Eles conseguem identificar a luz da ausência de luz, do escuro. E eles se direcionam assim. Inclusive, tem um teste que a gente consegue fazer em laboratório. Se conseguirmos uma planária, que é muito difícil, gente, eu estou tentando desde janeiro, mesmo doente lá de atestado, eu estou tentando entrar em contato com as pessoas, mas é muito difícil achar. Tem que fazer armadilhas em lagos, águas mais paradas, é muito difícil. Mas se a gente pegar e colocar numa placa de Petri ou numa vasilha com água e colocar uma lanterna, a gente vê que ela é guiada pela luz, porque esses ocelos conseguem identificar a presença de luz, a captação de estímulos luminosos, certo? E aí ela tem estruturas também, olha na parte da cabeça, no livro de vocês, tem como se fosse 2 orelhinhas, que é um sistema auricular. Só que aí tem função de sentir substâncias no ambiente, ela é quimiorreceptora. Nessa parte aqui, ó, as aurículas. Então, aqui, para finalizar as características gerais dos plateumintos, a gente usa a planária como exemplo. Observem aqui os ocelos, né? Tudo isso daqui, ó, é o sistema, não é sistema excretor, mas são células que vão fazer a excreção do animal. Aí, se eu pegar um pedacinho aqui e ampliar, percebe que aqui, ó, na ponta, tem vários fios, vários filamentos, é como se fossem vários cílios. E aí, esses cílios vão filtrando as toxinas e eliminando para fora do corpo do animal. Ó, os fluidos corporais entram para o espaço interno das células flamas, deslocam-se para os tubos que se comunicam com o poro excretor devido ao batimento dos cílios da célula flama. Então, o que tem que lembrar disso? Que a excreção, ou seja, a eliminação de resíduos, de toxinas, é através de célula flama. Anota aí no cantinho do livro. Excreção ou sistema excretor. Qual é o tipo de estrutura que faz? Célula flama, que eu vou cobrar isso de vocês em atividade depois, tá? É importante vocês saberem disso. E aqui, ó, tá mostrando todo o intestino do corpo do animal. Lembra que eu falei que ele não tem sistema circulatório?
Então, o transporte de substâncias, de nutrientes, ele acontece célula a célula. Para facilitar isso, o intestino desses vermes, ele é todo ramificado no corpo todo. Toda essa parte branquinha aqui está representando o intestino. E aí o animal come, a boca dele é nessa parte aqui, ó, tá vendo aqui a faringe? Quando ele vai comer, ele solta aqui para fora, capta o alimento e esse alimento passa pelo tubo digestório. E aí, como ele é espalhado, é mais fácil das células absorverem os nutrientes. E aqui está mostrando o sistema nervoso. Já falta menos de 1 minuto, o Zoom já vai fechar. Sistema nervoso, percebe que tem cordões nervosos, ó, no corpo do animal. E aqui na região da cabeça tem um acúmulo de neurônios. É um cérebro ganglionar, é um gânglio cerebroide. Marquem aí para mim que nós paramos no slide 5, por favor. Sétimo 2. A reunião já vai se encerrar, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, anotem aí para vocês me perguntarem amanhã ou me mandem no WhatsApp, tá? Tchau, Pro. Tchau.